como que você pode estar fazendo uma logo de uma forma simples, né? E personalizar o jeito que você quiser dentro do Canva, tá? Então, de uma forma simples, né? Eu tenho que fazer uma logo para um cliente meu, né? Você pode vir aqui simplesmente entrar no Canva, logo, pizzaria, você pesquisar, né, o tema do seu projeto aí, para que segmento que é a logo, né, que você quer fazer. Então, eu vou tentar trabalhar aqui dentro desse tema aqui da pizzaria, né? O que eu faria? Eu entraria aqui, né? Uma forma simples. É uma forma simples, você vem aqui, entra, na logo que você gostou, vem aqui, escreve por cima, né? Pizzaria italiana, italiana, italiana. Aqui você consegue estar movimentando, aqui você consegue estar mexendo, né? Pizzaria italiana. E aí você vem aqui e compartilhar, você vem aqui em abaixar. Abaixar você coloca fundo transparente e abaixa em PNG a sua logo. Pronto, essa é uma forma simples de fazer. Sem mistério, né? Você, com um minutinho, você consegue estar desenvolvendo uma logo para o seu cliente. Agora, qual que é a outra forma que a gente pode estar usando aqui? Que é a mesclagem de logo aqui dentro, né? Eu vou entrar aqui, vou achar uma mais ou menos que fica legal. E vou estar trabalhando aqui em cima dela. Eu já tinha separado duas aqui. Uma é essa. Vou ver se eu acho ela aqui em outro lugar. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Outra é essa. Eu não sei quantos sabem, né? Quem já sabe essa etapa aqui, beleza, né? Eu acho que o vídeo é mais para iniciante, né? Que quer fazer um modelo um pouquinho mais personalizado, sem estar copiando e colando do Canva, né? Mas modificando a sua própria logo aqui dentro. Uma coisa que eu faria é o seguinte: eu venho aqui e mesclo dois layouts, né? Eu peguei uma logo aqui, né? Supondo, peguei aqui. Eu gostei de uma parte dessa aqui, mas não gostei da outra. O que eu poderia fazer? Eu venho aqui, vou duplicar aqui, né? Para aproveitar uma parte e o resto eu vou excluir, tá bom? Vou excluir essa parte, Só vou ficar com essa logo. Mas vou abrir mais uma aba aqui, né? Vou estar mudando de cor aqui, vou estar colocando um branco. Já eu explico para vocês tudo sobre isso. Pego aqui, ó, né? Gostei desse quadradinho aqui, ó. Eu venho aqui, copio e colo. Ctrl C e Ctrl V. O Canva, ele te permite fazer isso, né? Você copiar e colar. Aí eu venho aqui, deixo mais ou menos do tamanho. Ó, se vocês verem aqui, ó, se eu for mexer aqui, os elementos estão tudo separado. O que eu faria? Seleciona tudo e agrupa. Agora sim, você vai conseguir movimentar melhor, né? Agora eu venho aqui, gostei desse tipo de fonte aqui também. Eu venho aqui, né? Vocês viram como que era a logo original. Tava assim, né? Vou vir aqui, pegar essa escrita, né? Gostei dessa escrita aqui. Vou mudar a cor, porque vou colocar um branco. Estico aqui. Vou colocar todos eles na mesma linha e dou um espaço, tá? Simples assim. Venho aqui e... Opa, deixa eu ver. Venho aqui... Ah, tá. Tá grande ali. Venho aqui, arrumo aqui e deixo mais ou menos numa posição legal e vou pegar esse ícone aqui, copiar, Ctrl C e Ctrl V aqui embaixo. Ctrl C e Ctrl V aqui embaixo. Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá, mas o que você tem uma logo um pouquinho mais original, né? Você copiou algumas ideias ali, mas você não simplesmente pegou uma logo do Canva e abaixou, você colocou dentro do seu formato, né? Então,
Eu preferiria fazer dessa forma, é o jeito que eu faço. Eu modifico, eu pego um layout, pego outro, eu gosto de uma fonte, pego a fonte ali, gostei de um ícone, né? Eu venho aqui, pego o ícone, só esse ícone aqui dessa logo e coloco na outra e vou testando, né? Caso vocês queiram testar também, né? Eu venho aqui, duplico, quero testar com aquele ícone para ver como que vai ficar. Aqui, vem aqui, Ctrl C, Ctrl V, e você tem mais um ícone para estar testando aqui, e você consegue testar várias ideias aqui dentro, né? E para baixar depois é muito simples. Eu deixaria ela um pouquinho maior no quadro, ocupar o quadro inteiro, né? Porque quando você vai colocar num site ou algum lugar assim, fica aquele espaço lá. Eu também, depois eu dou uma cortada. Você vem aqui em compartilhar, e eu coloco aqui, ó, fundo transparente, para ele baixar naquele formato PNG com fundo transparente, que você pode usar em qualquer lugar depois. E vem e abaixa, tá? Então, essa é uma das formas. Tá, mas e aí? Dá para criar uma logo do zero dentro do Canva? Dá. Você pode vir aqui, né? Vamos tentar replicar essa logo aqui mais ou menos, né? Como que eles fez para fazer esse quadrado aqui, né? Vou tentar explicar para alguém que nunca mexeu com o Canva, tá? Desculpa aí se você já é mais avançado, mas você pode aprender alguma coisa nova aqui também, né? Como que eu faria para estar montando uma logo do zero também, né? Quais os elementos que você pode estar usando aqui dentro do Canva? Vou explicar para vocês. Aqui a gente tem fonte, você pode explorar a biblioteca de fontes aqui, de efeitos que eles já têm pronto. Você pode vir aqui, ó, tá baixando alguma fonte. Às vezes vocês vão pegar um título que ele vem grudado aqui. Você pode vir aqui, desagrupar e tá excluindo o que você não quer, tá? Ou vem aqui, ó, pizzaria italiana, né? Aí vem aqui, ajusta, tá? Eu vou dar uma explicadinha para vocês. Para quem nunca mexeu com o Canva, vou estar explicando as ferramentas aqui também, tá? Aqui, então, aqui desse lado, a gente tem a fonte. Você clica aqui, as fontes. Você pode estar escolhendo diversas fontes aqui. E uma vez que você escolher uma fonte aqui também, você pode vir aqui e tá mudando a fonte que você quer, ó. Você pode estar mudando. Pode estar mudando o estilo de fonte que você já tinha escolhido ali, ó. Tá bom? Aqui você... é o tamanho, você consegue estar modificando o tamanho. Aqui você consegue estar modificando a cor. Aqui você consegue estar modificando a cor. E aí, supondo que você tem um código de cor, você pode vir aqui, ó, adicionar nova cor e tá digitando o código de cor aqui também, tá bom? Aqui tem o negrito, itálico, sublinhado e por aí por diante, né? Como qualquer outro editor. Mas o que interessa aqui pra gente também, deixa eu tentar explicar para vocês. Aqui alinhamento, tudo isso, efeitos. Aqui dentro de efeitos vocês podem estar modificando, né? Eu não gosto, dependendo do projeto, eu não gosto de estar mexendo muito dentro desses efeitos aqui não. Você pode, aí você coloca nenhum, né? Você quer mudar a forma, né? Supondo que você tem um símbolo aqui redondo, você pode estar mudando a forma aqui também. Tá. Agora, outra coisa importante aqui é a questão... a outra coisa, você pode dar o Ctrl o mais também, você consegue dar zoom, Ctrl o mais e o menos, você consegue dar zoom aqui na tela, tá? Às vezes você precisa de um detalhezinho mais próximo, você não consegue enxergar, você pode estar fazendo isso ou tá usando o zoom aqui embaixo, aqui, ó, tá bom? A outra coisa, como que a gente alinha isso aqui? Você pode estar clicando na de cima e na de baixo e vindo aqui em posição, centro. Aí vai ficar no centro aqui, tá bom? Aí você quer fazer um alinhamento segundo o quadro aqui de baixo. Você pode agrupar, vir aqui, clica fora, clica aqui dentro de novo, posição, centro e meio, tá bom? Quer jogar embaixo, você joga embaixo aqui. Quer jogar em cima, esquerdo, direito e aí por diante, tá? Centro, meio, tá bom? E aí você precisa mexer aqui de novo, você clica aqui, desagrupa e continua
a edição, tá bom? É simples assim. Elementos, você pode vir aqui, elementos, ó, elementos, formas, tá? Formas, elementos, você pode vir aqui e buscar várias formas aqui. Ali, naquele projeto, a gente usou um verde e um verde, né? Vamos tentar criar aqui, replicar esse projeto aqui. A gente usou 2 quadrados, né? Então, a gente usou um. Você pode vir simplesmente aqui. Deixa eu colocar mais ou menos no mesmo tamanho, só para ver. Opa! Aqui, ó, eu vou colocar aqui mais ou menos, só para puxar aqui para ficar do mesmo tamanho. Isso, tá. Deixa eu ver a altura também. A altura ficou bem parecido aqui, ó. Você pode vir aqui em cima, depois vir e arrastar para debaixo, tá? E aí, o que você pode estar fazendo também? Você clica com o botão direito e duplica. Duplicou, jogou para o lado, né? Vem aqui, seleciona, vem aqui e muda a cor. Eu acho que é essa daqui, tá? Se você quiser conferir também um código de cor, você pode vir aqui simplesmente nesse projeto, ó, vou colocar desagrupar, né? Porque eu não estou conseguindo selecionar. Clica aqui, vem aqui, como que eu vejo o código de cor? Clica aqui, ó. Aí você vem aqui, copia o código de cor e você pode clicar aqui e colar. Mas eu estou vendo que é o mesmo código, então a gente está certinho no projeto, tá bom? A fonte, né? A fonte eu vou só copiar e colar. Mas como que eu faria esse quadrado aqui, ó? Como que eu faria esse quadrado? Eu viria aqui em forma de novo, em forma, em estilo de borda e o preenchimento do fundo. Você clica em estilo de borda, coloca um valor, vou deixar 4, acho que tá bom. Aí você clica aqui em borda, eu vou deixar verde. E aqui no fundo eu venho e desabilito ele, tá? Vou desabilitar ele. Se eu fizer assim, ó, com o mouse solto, sem apertar em nada, ele vai deformar o nosso quadrado. Então, vou segurar o Shift e puxar para ele não deformar o nosso quadrado, tá bom? Para não deformar o nosso quadrado. Então, eu vou colocar mais ou menos nessa altura aqui e puxar. E puxar para ver, tá? Vou deixar aqui mais ou menos aqui, ó. Como esse não é um quadrado certinho, mas a gente pode ajeitar, eu vou vir aqui agora, ó. Eu vou vir aqui, vou dar um Ctrl X, um Command X, vou agrupar esses dois e colar em cima de novo. Vou dar um Ctrl V aqui, ou um Command V para tá colando aqui, tá? E aí eu vou selecionar os dois, vou vir em posição, alinhar e alinhar, e aí vai ficar certinho, tá? Caso você queira crescer esse quadrado, você pode crescer. Se ele está te atrapalhando você selecionar outro, você pode vir aqui também, clicar aqui na bordinha e colocar a camada e jogar ele para trás, tá? Agora você consegue selecionar o da frente, trabalhar melhor no da frente, tá? Ó, eu acho que a espessura é um pouquinho mais grossa, então vocês podem vir aqui e tá aumentando também, né? Deixar 6. Pode estar subindo um pouquinho o de cima, um pouquinho de baixo, para dar melhor. Ou a outra forma é ajeitar, tentar deixar esse daqui um pouquinho mais quadrado. Aí vocês podem vir aqui de novo, selecionar e arrumar a posição, mas parece que ele está certinho, senão ele tinha dado ali, tá? Então, é assim que eu faria esse quadrado, né? Ah, mas faltou essa parte aqui, como que você faz? Se vocês veem, eles colocou aqui elemento por elemento, né? Que seria esse aqui, ó. Você pode vir aqui agora, ó, selecionar esse elemento em cima. Vamos ver a espessura da borda dele, tá? A nossa ali tá 6, então vou mudar para 6 aqui também, tá? Então, ele já meio que cobriu. Aqui sim, você precisa de dar um zoom
para ver mais, né? Com mais detalhes aqui. Aqui, ó. Agora tá certinho. Aí você clicou nessa bolinha aqui, você pode arrastar até onde ele tá indicando ali, ó, tá? Se você segurar o Shift vai ser melhor. Aí ele não vai ficar mudando de posição. Aí, ó, tá? Aí aqui você pode estar copiando essa e colando, jogando aqui para baixo aqui, ó, nessa parte de baixo. Tá certinho. Agora, você pode vir aqui, ou usando a mesma que está aqui, mas só mudando ela de posição. É bom que a gente já aprende como que muda. Você pode vir aqui e tá girando aqui, ó, no ângulo 90 graus. Aí, mudamos no ângulo 90 graus. Encaixou aqui, é a mesma coisa. Clicou nela, arrastou na bolinha, segurando o Shift, tá bom? Dei um Ctrl menos para diminuir o zoom, aí você clicou aqui, e aí vamos mudar de cor, vamos passar ela para vermelho, para ficar igual a de cima. Ficar igual a de cima. Agora a gente conseguiu fazer algo parecido aqui, ó, tá bom? E aí a fonte eu não vou trabalhar, porque a fonte é gosto, mas a questão do símbolo, vocês podem vir aqui também, tá procurando aqui, ó, icon pizza. E aí vocês vão... Opa, não achamos nada dentro de elementos. Mas vamos ver de novo. Vamos ver em design aqui. Icon pizza. Aí, melhor. Aí vocês conseguem estar pegando um elemento aqui. Um ícone, né? Ou... Vamos colocar aqui outra coisa. Deixa eu ver. Pizza. Pizza. E aí vocês conseguem estar vindo aqui, pegando o elemento e substituindo ali, né? Como... Aí eu venho aqui, ó, eu crio uma página em branco. Aqui. Eu venho, eu pego, dou um Ctrl C, um Ctrl V e pronto. Ou você pode estar subindo de outros sites também, né? A gente tem alguns sites de referência, como o FreePic, que você pode estar indo lá, baixando apenas o ícone, trazendo na cor certa, né? E tá trazendo para cá e terminando o serviço aqui, tá bom? Então aqui dentro a gente tem elementos, tem textos, né? Tem as marcas, você pode fazer os uploads aqui e fotos, né? Você pode estar vindo aqui também usando as fotos, tá bom? Mas não é o caso para esse projeto de logo. Espero que tenha ajudado. Essa é uma das formas que eu trabalho o logo dentro do Canva, então a gente tem essas formas de trabalhar, né? Você pode pegar um layout pronto e só tá modificando, ou você pode pegar um projeto, você mesclar um com o outro, que eu acho que é uma das formas ideais e mais rápida, né? Se caso você não tenha tempo, é uma das formas que eu faria. Para não simplesmente vir aqui no Canva e amanhã você tem 30 logos no mercado e tudo iguais, né? Eu acho que vale a pena você estar se dedicando um pouquinho aqui e estar mesclando as logos, né? E a outra forma, se você quiser treinar, é tentar criar algo do zero. Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês. Se esse conteúdo foi útil para você, te ajudou de alguma forma, curte o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilha com quem precisa e vamos ficar por aqui. Agradecemos e até a próxima.